O ano era 1985. O telescópio espacial Hubble ainda estava há 5 anos de ser lançado em um ônibus espacial. Embora nervosa, a comunidade científica estava animada. O Hubble revolucionaria a maneira como víamos o universo. Mas Ricardo Giacconi, o então diretor do Space Telescope Science Institute, disse à sua equipe que eles deveriam começar a pensar no que viria depois do Hubble, muito mais adiante. Sua equipe protestou dizendo que eles têm mais do que o suficiente para fazer com o Hubble. Mas Giacconi foi insistente, assim, sua equipe começou a trabalhar, elaborando ideias conceituais para o que era então conhecido como Telescópio Espacial de Próxima Geração. Hoje, o NGST é uma superestrela e única em seu tipo. Hoje é chamado de Telescópio Espacial James Webb. A necessidade de um novo telescópio surgiu em 1995. Quando os astrônomos apontaram o Hubble para um trecho aparentemente vazio do céu por 10 dias consecutivos. Muitos especialistas previram que a observação estendida seria um desperdício de recursos, revelando, na melhor das hipóteses, um punhado de galáxias escuras, mas, em vez disso, o esforço foi ricamente recompensado. A imagem resultante, o Hubble Deep Field, mostrou que o ponto vazio estava realmente cheio de galáxias aos milhares, que remonta 12 bilhões de anos na história de 13,8 bilhões de anos do nosso universo. Havia galáxias por toda parte. O Hubble Deep Field mostrou que o universo primitivo era ainda mais lotado e emocionante do que a maioria das pessoas esperava, oferecendo tesouros observacionais para a comunidade científica. No entanto, por mais impressionante que fosse o campo profundo do Hubble, os astrônomos queriam mais. E depois de mais de 2 décadas de trabalho, o telescópio espacial James Webb, finalmente lançado no dia de Natal de 2021. Em julho de 2022, o telescópio alcançou seu destino no espaço profundo. E seus instrumentos foram testados, pouco depois. Seu tão esperado primeiro ano de observações científicas começou. E embora os cientistas esperassem ver o inesperado, ninguém tinha a menor pista de que fará nossa compreensão do universo, primitiva e ingênua. O nascimento do universo como acreditamos, pode ser defeituoso e errado. Bem-vindo ao amor pelo universo, é hora de explorar. Muito bem, hora da história. Rohan Naidu estava sentado em casa, quando encontrou uma galáxia que quase quebrou a cosmologia. À medida que seu algoritmo vasculhava as primeiras imagens do James Telescópio Espacial Webb, Naidu chamou a atenção. Ele havia peneirado um objeto que, em uma inspeção mais detalhada, era inexplicavelmente maciço. E datava de apenas 300 milhões de anos após o Big Bang, mais velha do que qualquer galáxia já vista. Naquele momento, Rohan sabia que poderia ser a luz estelar mais distante que já tínhamos visto. Dias depois, ele publicou um artigo sobre a galáxia candidata, que foi nomeado Gliese Z13 e a internet explodiu. A extraordinária descoberta desta galáxia. Apenas algumas semanas após o início das operações completas do Webb, estava além dos sonhos mais loucos dos astrônomos. O amanhecer cósmico, agora começou a se parecer com uma brilhante tarde cósmica. Nas semanas e meses que se seguiram às descobertas de Webb sobre galáxias surpreendentemente primitivas, teóricos e observadores cegos têm lutado para explicá-los. Foram essas galáxias os primeiros indícios de que o universo é mais estranho e complexo do que nossas teorias mais ousadas supunham? O que estava em jogo era nada menos que nossa própria compreensão de como o universo ordenado que conhecemos surgiu do caos primordial. O recorde do Hubble para a galáxia conhecida mais distante foi GN Z11, descoberto em 2015, em um desvio para o vermelho de 11, graças a uma atualização de 2009 no telescópio que aprimorou suas modestas capacidades de infravermelho. Um desvio para o vermelho de 11 corresponde a uma idade cósmica de cerca de 400 milhões de anos após o Big Bang. Um ponto à beira de quando se pensava que a formação de galáxias começaria.
As primeiras revelações de Webb podem estar prestes a reescrever os capítulos iniciais da história cósmica, que dizem respeito não apenas a épocas distantes e galáxias distantes, mas também nossa própria existência aqui, na familiar Via Láctea. Você constrói essas máquinas não para confirmar o paradigma, mas para quebrá-lo, disse JWST. Cientista Mark M. Calgrean, da Agência Espacial Europeia. Você simplesmente não sabe como isso vai quebrar. À medida que a luz de uma galáxia muito distante viaja pelo abismo cósmico, ela é esticada pela expansão do universo, um alargamento de comprimentos de onda conhecido como desvio para o vermelho. Quanto maior o valor do redshift, quanto mais esticada a luz experimentou e, portanto, mais distante estará a sua galáxia de origem. Os desvios para o vermelho para as galáxias iniciais são tão altos que suas emissões visíveis. A luz se estendeu até o infravermelho quando chega aos nossos telescópios. Mas com Gliese Z13, em um desvio para o vermelho de 13, são cerca de 300 anos após o Big Bang. As galáxias poderiam se formar tão cedo no universo? Embora mais estudos sejam necessários sobre o candidatos primordiais emergentes, os cientistas levantaram a hipótese de que galáxias menores poderiam ter formado no início do universo, e isso pode explicar os gostos de Gliese Z13. Mal sabiam eles que o Webb estava apenas começando a desenterrar o universo. Nos dias seguintes, dezenas de candidatas a galáxias do Sears e do Gliese surgiram à vista, com desvios para o vermelho estimados em até 20, apenas 180 milhões de anos após o Big Bang. Alguns com estruturas semelhantes a discos, que não se esperava que se manifestassem tão cedo na história cósmica. E agora, foi feita uma descoberta diferente de qualquer outra e, com ela, as rachaduras na cosmologia começaram a aparecer. Ao escanear uma região do cosmos perto da Ursa Maior, um grupo de astrônomos identificou 6 objetos fracos como eles apareceram há mais de 13 bilhões de anos. Eles suspeitam que os objetos sejam galáxias antigas. Os cientistas esperam que essas primeiras coleções de estrelas e matéria em turbilhão sejam relativamente pequenas. Afinal, essas galáxias não tiveram muito tempo para se formar ou crescer. Mas essas galáxias são gigantes. É banana porque os objetos, que são vermelhos e brilhantes nas observações do Webb, pode hospedar bilhões de estrelas semelhantes à nossa galáxia, a Via Láctea. Essas galáxias se formaram cerca de 500 a 700 milhões de anos depois que o universo foi criado. Durante o Big Bang, e em tal momento, simplesmente não deveria haver matéria suficiente ao redor para criar rajadas fantásticas de estrelas e sistema solar. As galáxias extremamente distantes são os objetos vermelhos difusos, conforme mostrado aqui. Eles são vermelhos porque o universo está se expandindo e a luz viajando através dele torna-se esticado, finalmente mudando para comprimentos de onda mais longos e vermelhos. É importante ressaltar que a pesquisa sobre essas galáxias é apenas o começo. Existe a possibilidade, por exemplo, de que algumas dessas massas vermelhas brilhantes sejam uma tipo diferente de objeto primordial, como um quasar, matéria intensamente quente e energética, girando em torno de um buraco negro e emitindo enormes quantidades de luz no espaço. No entanto, não temos certeza, apenas como não temos certeza sobre os muitos mistérios do universo. Mas uma coisa é certa, o nascimento do universo está agora sob intenso escrutínio. E o que quer que saia dos dados do Webb, espero que possamos usá-los para formar uma origem melhor. História do universo. Porque o que é ciência sem atualizações e entendimento constantes? O que vocês têm a dizer? Deixe seus comentários para nos informar. E não se esqueça de se inscrever no Amor pelo Universo, porque juntos vamos explorar